Olá pessoal, vamos começar o nosso estudo sobre tabela periódica. Aqui a gente tem alguns elementos químicos que foram descobertos recentes, como por exemplo o elemento 111, que mesmo tendo sido descoberto em 1994 por uma equipe internacional de cientistas, ele foi reconhecido oficialmente como elemento número 111 da tabela periódica no ano de 2003 e recebeu o nome de roentigênio, que é um elemento artificial 272 vezes mais pesado do que o átomo de hidrogênio. A gente tem o elemento químico 112 da tabela periódica, que foi batizado com o nome de copernício, e ele é 277 vezes mais pesado que o hidrogênio, reconhecido pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, a IUPAC, e os cientistas produziram o copernício pela primeira vez em 9 de fevereiro de 1996, usando um acelerador de 100 metros de comprimento. A equipe do Dr. Sigurd Hoffmann disparou íons de zinco sobre uma folha de chumbo, dando origem então ao elemento químico copernício. Aqui a gente tem a descoberta do elemento químico 114 e 116 da tabela periódica em 2011. A descoberta é de 1999, mas seu reconhecimento exigiu a confirmação e evidência da sua existência para além de qualquer dúvida razoável. Então, todos os elementos com números atômicos acima de 92, o número atômico do urânio, como a gente já viu, decaem de forma relativamente rápida e quase todos foram produzidos pelo homem. Os elementos 93 e 94, o neptúnio e o plutônio, existem naturalmente em quantidades vertiginais. A gente tem aqui os elementos 114 foi denominado de fleróvio e o 116 de livermório. Fleróvio em homenagem ao cientista George Flerov, e o livermório em homenagem ao Laboratório Nacional Lawrence Livermore. Aqui a gente tem o elemento químico 113, acho que o mais recente elemento químico reconhecido. Foi o primeiro elemento químico da tabela descoberto por uma equipe japonesa, e ele veio ser realmente identificado em 2016, onde a sétima fila contém oficialmente agora os elementos 113, 115, 117 e 118, batizados como niônio, moscóvio, tenécino e oganessono. Aqui então a gente tem os 118 atuais elementos químicos existentes e descobertos. Todos completam exatamente a tabela em 7 períodos. Isso dá para a gente observar que as próximas descobertas, se houver novas descobertas de elementos químicos, eles agora irão preencher o 8º período da tabela periódica. Então, a tabela periódica não vai ter apenas 7 períodos, indicando a existência de 7 camadas. Por isso, a gente não tem como dizer que existem apenas 7 camadas. Atualmente, sim, temos elementos químicos que preenchem até 7 camadas. Amanhã ou depois eu posso ter elementos que preencham 8, 9, 10 camadas e por aí vai. Vamos a um exercício. O termo halogênio, que significa formador de sal, a configuração eletrônica da camada de valência desses elementos pode ser representada por NSX, NPY. Os valores corretos de X e Y são, se eles pertencem ao grupo dos halogênios, vamos voltar aqui na tabela. O grupo dos halogênios é o grupo 17, significa que eles têm 7 elétrons na camada de valência. Esse 7 aqui indica a quantidade de elétrons na camada de valência.
Aqui também, ó, 6 indica que tem 6 elétrons na camada de valência. Aqui todo mundo tem 5 elétrons na camada de valência. Então, voltando aqui na questão. O X e o Y, então vai ter que dar 7 elétrons na camada de valência. Se eles têm que ter 7 elétrons, e a gente sabe que S tem no máximo 2 elétrons. E P tem no máximo 6 elétrons. Se eu somar 2 com 6, eu vou ter 8, mas eu tenho que ter 7. Então, aqui eu vou ter 2 e aqui vai ter que ser 5. Então, os valores corretos de X e Y são 2 e 5, letra A, resposta correta. Por hoje é só, e essa é a bibliografia utilizada para a nossa aula. Até a próxima aula.